Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui no Rincão do Meu Senhor. Boa tarde a todos que estão em casa, nos assistindo pela TV Canção Nova. Boa tarde ao nosso querido Padre Marlon, que está presente aqui, não só nos nossos corações, mas também aqui, como o nosso querido Padre Marlinho. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando esse encontro Maria Passa à Frente, esse encontro anual que nos faz tão bem, que coloca o Exército de Maria tão disposto a lutar cada vez mais pelas almas e também pela vida. Eu sou a Roseli Maria, sou do Instituto Vidas Raras e também sou diretora de comunicação da RTD Brasil. Para quem não conhece, olha só, RTD Brasil é um grupo de apoio a pessoas que têm a mesma doença do Padre Marlon. Vocês já ouviram falar de RTD? É deficiência do transportador de riboflavina. É uma doença ultra rara. E como vencer uma doença ultra rara, se não com muita luta pela vida, amando muito a vida e tendo muita fé? E é por isso que hoje nós todos aqui estamos reunidos para falar não só de fé, mas da fé e da ciência. Da fé do Padre Marlon, da fé de todos nós. Todos nós aqui acreditamos muito na vida. E eu estou aqui com pessoas que realmente lutam e que estão nessa caminhada junto com o Padre Marlon, sabia? Não só eu que sou do Instituto de Doenças Raras, mas com o Dr. Felipe de Jesus Gonçalves, ele é médico diarista da UTI do Hospital Vivale. Ele que sempre recebe o Padre Marlon, quando o Padre Marlon tem aquelas longas internações na UTI. Estamos também com o Dr. Rodrigo Foch, que é o médico geneticista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ele tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. Também está com vocês o Dr. Rubens Salomão, médico neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Para conduzir essa mesa, com nomes tão maravilhosos, a gente tem a Ivana Moreira, que é médica, médica das palavras. Ela é jornalista, ela é escritora, apresentadora, mãe atípica e editora da Canguru News. Ela é a minha querida amiga que hoje vai conduzir essa mesa conosco. Passo, então, a palavra para a Ivana. Obrigada, Roseli. Obrigada pelas gentis palavras. Boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, o convite do Padre Marlon, para a gente ter essa conversa tão importante. E queria dizer, Padre Marlon, que nós estamos daqui rezando pelo Senhor, do mesmo jeito que eu sei que o Senhor está aí rezando por todos nós. E eu queria começar esse papo com uma pergunta para o doutor Rodrigo. Nós todos aqui amamos demais o Padre Marlon, nos acostumamos a vê-lo aqui nesse encontro Maria Passa à Frente, como em outros eventos da Canção Nova. Cada vez que chega uma notícia sobre ele, a gente fica com o coração na mão, né, sem entender exatamente o que é isso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, afinal, o que é essa doença raríssima, que o senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o número de pessoas acometidas com ela no mundo gira em torno de 300, não mais do que isso, né? O que é essa doença e em que estado o Padre Marlon está hoje, como é que ele está agora? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto, sem dúvida nenhuma, muito importante. Não só a questão da RTD, mas a gente poder falar sobre as doenças raras, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente entender. Uma doença rara, por definição, é uma doença que acomete menos de 1 a cada 2.000 indivíduos. É isso que caracteriza uma doença rara. Individualmente, apesar de serem raras, a gente sabe que quando nós somamos o número de pessoas que têm doenças raras, esse número ele é expressivo. Então, no Brasil, a gente calcula, isso é estimativa, não existe nenhum trabalho oficial a respeito disso, mas a gente calcula 13 milhões de brasileiros que tenham alguma doença rara.
né? Então, apesar de individualmente raras, as doenças raras, quando somadas, elas representam uma porcentagem relevante da população, né? Sem dúvida nenhuma. Essas doenças, na sua maioria, elas são de origem genética. 80% das doenças raras elas têm origem genética. Isso não quer dizer necessariamente que exista uma história familiar em relação àquela doença naquela família. Muitas vezes a pessoa que tem uma doença rara, ela é a primeira pessoa naquela família a apresentar a doença, né, a ter esse diagnóstico. E elas são doenças que têm uma característica muito típica, que é da dificuldade ao diagnóstico, exatamente por serem raras, exatamente por serem pouco conhecidas. O diagnóstico também, ele costuma existir uma odisseia diagnóstica, né, até o momento que se chega ao porquê de todo aquele quadro clínico daquela pessoa. E dentro dessas doenças raras, a gente tem um grupo de doenças que nós chamamos de erros inatos do metabolismo, que são alterações do nosso metabolismo, né? Então, do que faz o nosso funcionamento, parte do nosso funcionamento, das nossas funções celulares, que não está funcionando da forma como nós gostaríamos, né? Por algum desbalanço. E dentro desse grupo dos erros inatos de metabolismo, tem uma doença que é a deficiência do transportador da riboflavina, que é uma doença que também, por estimativa, acontece em menos de 1 a cada 1 milhão de indivíduos, né? Com certeza mais raro do que isso. É uma doença de difícil diagnóstico, até por conta das características do quadro clínico, e que se estima, se conhece aproximadamente 300 pessoas com essa doença, né, que se tem conhecido em literatura. Então, isso caracteriza para a gente uma doença, como você falou, perfeito, uma doença ultra rara, né? A deficiência do transportador da riboflavina, ela é uma doença que ela acontece por conta de uma substância, que é uma substância que está na via da riboflavina. Então, o que eu quero dizer com isso? Nosso metabolismo, ele funciona como se fosse uma linha de produção. Vamos imaginar uma linha de produção mesmo, né, no qual a gente tem uma primeira substância, aí a gente tem uma esteira, aquela esteira vai passar por uma série de processos até virar uma segunda coisinha e até virar o final, né, o nosso produto final. Aquela linha de produção bem característica, que nem se fosse uma montadora de carro, né? Entrou lá, passou pela linha de produção, tal. Um erro inato do metabolismo, ele tem como característica que uma dessas esteiras não está funcionando adequadamente. Então, numa linha de produção, imagina, a gente está recebendo aquele produto que vai virar o carro no final. Mas, de repente, no meio dessa linha de produção, a esteira não está funcionando. A gente vai começar a ter acúmulo daquilo antes e a gente vai ter falta do que a gente precisa lá na frente, do produto final. A deficiência do transportador da riboflavina é essa mesma ideia. A gente tem um defeito no que transporta a riboflavina para dentro da célula. E a riboflavina, na verdade, uma das substâncias que compõe a riboflavina, ela é muito importante para o nosso metabolismo, para a nossa função das nossas células, né? E as nossas células é o que formam todos os nossos órgãos, todo o nosso organismo, né? E qual que é a função da riboflavina? Produzir energia. Então, quando o Padre Marlon, por exemplo, ele fala lá, né, nos textos dele, da questão da energia, que está faltando energia para ele, ou que ele está cheio de energia, é exatamente essa energia que a gente está falando, energia celular, a energia que faz com que a célula funcione adequadamente. E se falta essa energia,
a gente não consegue fazer com que os músculos funcionem adequadamente, a gente não consegue fazer com que os nossos órgãos funcionem adequadamente, e aí a gente tem todo o quadro clínico, que é o que a gente já conhece da história do Padre Marlon, as dificuldades em relação a andar, a parte da força muscular, a questão da respiração, que é um ponto muito importante, né? E exatamente por conta dessa falta da riboflavina, né? O Padre Marlon, quando ele teve o diagnóstico, e quem acompanha a trajetória dele sabe bem disso, porque ele sempre divulgou bastante, né, em relação a toda a trajetória dele. Quando a gente começou a introduzir o uso da riboflavina para o Padre Marlon, ele teve uma melhora expressiva, né? Ele tinha um quadro clínico de uma dificuldade maior da parte muscular e ele teve uma melhora importante ali por conta do uso da riboflavina. É uma doença que ela não tem cura, como toda doença genética. A gente não tem como ainda alterar o material genético para fazer com que a doença se cure, né? Mas a gente tem como tratar. E a riboflavina é o tratamento, um dos pilares mais importantes aí do tratamento da RTD. Tá? Por conta disso, ele melhora bastante com o uso da riboflavina, mas ele tem períodos de piora também, porque não é uma cura, é um tratamento. Então, às vezes, esse balanço entre o quanto ele precisa da riboflavina e a produção de energia, às vezes isso faz com que ele tenha alguns momentos de piora, como quando ele precisa das internações. E o momento que ele atravessou aí recentemente, ainda está atravessando, né, doutor? A gente vai ter chance de falar um pouco mais sobre isso depois, mas o senhor falou da dificuldade do diagnóstico. O Padre Marlon foi um que demorou muito para conseguir chegar a esse diagnóstico, né? Fechar. Tem que ter muita fé ali para fazer esse caminho. E que era aí um gancho para a gente entrar na próxima pergunta. Eu e o Dr. Rubens ficamos ali nos bastidores, no camarim, falando da oportunidade incrível que é estar aqui na Canção Nova, podendo falar de ciência e de espiritualidade. E eu queria, Dr. Rubens, que o senhor falasse um pouco disso, assim, como é isso? Como é que o senhor enxerga a medicina, a espiritualidade, a fé? Como é que uma pessoa que sofre com alguma doença transita entre esses dois mundos? Boa tarde a todos. Quero agradecer a organização pelo convite, por poder falar sobre um tema tão relevante, tão importante. Primeiro, como disse o Rodrigo agora, 13 milhões de pessoas com doença rara. Nós, como especialistas nessa área, ter essa oportunidade é muito importante. E poder falar sobre a importância da fé no tratamento, na prevenção, na medicina em geral. A medicina se relaciona com a espiritualidade desde os primeiros relatos sobre a medicina, já na Grécia, onde relacionavam o corpo com a alma, e ultimamente esses estudos têm caminhado para esse lugar de associar a medicina e utilizar a espiritualidade como uma ferramenta de tratamento, de prevenção da própria medicina. Os estudos recentes, tem um estudo muito importante, que eu acho que responde à sua pergunta, de qual é o papel da espiritualidade na medicina, onde esse estudo virou até um documentário, é fácil encontrar, chama Freiras de Notre Dame. Os pesquisadores ficaram interessados nessas freiras que tinham mais de 80 anos, chegavam mais de 100 anos, e não desenvolviam doenças neurodegenerativas, tinham função neurológica normal. Então, os pesquisadores estudaram hábitos de vida dessas freiras, e depois da morte pediram, essas freiras doaram o cérebro para pesquisa. E a função neurológica cognitiva delas era intacta, mas no momento que era analisado o cérebro dela, era analisado microscopicamente, do ponto de vista anatomopatológico, essas freiras tinham um depósito de proteína amiloide no cérebro. Elas tinham doença de Alzheimer no cérebro, mas não manifestavam essa doença. Então, o que elas tinham de diferente da população normal?
que elas não manifestavam a doença. Um outro estudo oposto, agora em 2020, foi publicado por uma revista de referência chamada JAMA Neurology. Ela concluiu esse estudo, um estudo sueco, que 80% das síndromes demenciais relacionadas à etiologia vascular, 1/3 das doenças neurodegenerativas primárias, estão diretamente relacionados a um processo de estresse, estão relacionados a desordens de estresse. O que são doenças neurodegenerativas? Entenda-se por Alzheimer, por síndrome demenciais, por Parkinson, por esclerose lateral. Então, os pesquisadores concluíram que 1/3 dessas doenças primárias e 80% das doenças neurodegenerativas de etiologia vascular tinham relação ao estresse. Quando esse paciente ele perdia a resiliência, quando o estresse era tamanho que ele perdia a resistência, perdia a reserva psíquica, perdia a esperança, perdia a estrutura, perdia a paz, perdia a fé, esse paciente adoecia. Esse paciente desenvolvia uma doença neurodegenerativa. Isso a medicina já sabia em relação às doenças autoimunes. Acho que todo mundo já viu aí um jovem que teve um luto, que teve uma decepção, que teve uma rejeição e desenvolveu uma doença autoimune. A doença autoimune é o próprio organismo que adoece o próprio organismo. Então, a resiliência desse jovem não suporta o estresse, não suporta. Entenda desordens relacionadas a estresse, como luto, como ansiedade, como tristeza, como violência, como algo que invada lá a psique e destrua, rompa com a resiliência desse paciente. E aí ele adoece, é um fator de risco muito importante. Então a medicina não conseguiu justificar todos os processos de adoecimento pelos hábitos de vida, pela genética. Então começou a se perceber a importância, tanto no estudo da Freira quanto nesse estudo sueco, dessa reserva psíquica, dessa fé. E o que é essa reserva psíquica? O que é a resiliência? Qual que é o pilar dessa resiliência? Tem uma revista chamada Current Opinion, que fez uma meta-análise dos estudos que falavam sobre medicina e espiritualidade. E ela concluiu que essa resiliência é um dos pilares mais fortes, é a fé, é a espiritualidade. E aqui eu estou falando de oração, estou falando de caridade, eu estou falando de amor, estou falando de perdão. Quanto maior a fé desse indivíduo, maior a resiliência. Quanto maior a resiliência, menor a chance de adoecimento. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor a fé, menor a resiliência. Quanto menor a resiliência, maior a chance de adoecimento. Mas e o paciente que já é doente? Que já está doente por uma doença genética, que não tem relação direta com o estresse, ou por um acidente, ou qualquer outro tipo de doença? Também foram estudar os pacientes que tinham algum problema de saúde. E viram que o desfecho clínico do paciente que tinha resiliência, que tinha fé, que exercia a fé, tinha caridade, tinha amor, era muito diferente do desfecho clínico do paciente que não exercia a fé, não tinha espiritualidade desenvolvida. Então, o papel da fé na medicina, o papel da espiritualidade na medicina é uma ferramenta muito importante. Não sei se é possível diferenciar a espiritualidade do corpo. Eu acho que a medicina está indo para esse lugar de voltando a associar o corpo com a espiritualidade, o corpo com a alma. Queria aproveitar para chamar agora o Dr. Felipe Gonçalves, que a Roseli já apresentou e chegou aqui agora, está com a gente. Obrigada, Dr. Felipe. E aí eu já vou chegar, o senhor chegando e já botando o senhor na conversa. A gente está aqui falando, e o Dr. Rubens falando disso, que os próprios estudos, né, da ciência hoje estão mostrando essa relação da medicina e da espiritualidade. O senhor é um homem da ciência, mas também um homem de fé. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como o senhor acredita que uma pessoa que seja cometida por qualquer doença, não só como uma doença rara, como a do Padre Marlon, como é que ela deve viver? Como é que ela usa a fé a favor dela mesma?
É uma boa pergunta. Dentro da realidade que a gente vive, eu sou médico intensivista, então trabalho dentro da UTI. A UTI hoje, dentro do hospital, é o lugar onde a gente tem os doentes mais graves, né? Os pacientes com as doenças mais graves, mais complexas, desde o paciente com uma comorbidade, uma doença aguda, desde aquele paciente com uma doença crônica. E pegando um pouquinho do gancho do que ele falou, a gente vê nitidamente, né, a gente nem precisa de estudos, né, claro que a ciência está aí para corroborar isso, mas aquele paciente que tem a capacidade de encarar isso com a fé, né, e a fé ela é ampla, né, a fé é aquela questão do paciente acreditar em algo, né, que possa trazer a cura ou um benefício para ele, independente de religião, mas a fé. Esses pacientes evoluem muito melhor, né? Então, na nossa experiência ali dentro da UTI, a gente vê isso muito claramente. Aquele paciente que tem fé, aquele paciente que tem um apoio familiar, aquele paciente que congrega, né, dentro de uma religião, esse paciente tem uma evolução muito melhor, né? E o entendimento, às vezes, do processo de morte por esse paciente, ele também é muito melhor. A gente consegue falar com a família sobre cuidados de fim de vida, a gente consegue falar sobre cuidados paliativos, e a aceitação, né, desse processo de finitude pela família é muito melhor. Não sei se eu te respondi. Sim, estamos falando de fé e ciência em harmonia, né? Em harmonia. Tome seus medicamentos, mas alimente a sua fé todos os dias. Exatamente. Isso a gente acaba vivendo no dia a dia, né? Nem só a fé, nem só a ciência, mas a combinação dos dois, né? Você continua praticando os seus atos de fé, a sua oração, o seu jejum, né? Seja a fé que você tiver, mas não deixe de seguir as orientações do seu médico, né, da equipe que está cuidando de você. Esse combo, né, ciência mais fé, ele é poderosíssimo. E uma coisa interessante é que essa fé, vamos usar o caso do Padre Marlon, essa fé é tão grande que há uma aceitação daquilo que está acontecendo, né? Ele não se faz de vítima por ser acometido. Ele entende que é uma fase da vida. E a fé também faz com que ele acredite que aqueles médicos foram colocados por Deus e a fé na ciência. Pois, mesmo que você aceite aquela doença rara, aquele momento difícil, até mesmo a morte, não significa que você não tenha que lutar pela vida, né? É uma aceitação do momento, sim, mas uma fé de que a oração tudo pode mudar. Sim. E aí, até seguindo para falar um pouquinho dessa luta, de como ela é. A gente viu aí que, desde 2020, o Padre Marlon teve 8 internações na UTI, 9 cirurgias, e o senhor, doutor Felipe, acompanhou boa parte disso, né, como intensivista que o atendeu. Eu queria que o senhor contasse para a gente, desse um testemunho aí da fé do Padre Marlon, o que o senhor viu no hospital, de como ele tem lidado com essa doença. Foi uma experiência assim muito gratificante, não só para mim, né, mas, né, tanto para o Rodrigo quanto para o Salomão, que também cuidaram. Lá dentro da UTI, a gente acabou, em uma das internações, essa internação acabou se estendendo mais do que a gente planejava. Ele teve uma piora, a gente teve que entrar com antibiótico, e a gente tinha um planejamento, né, que era ter alta dentro dos primeiros 7 dias. Ele acabou ficando mais tempo. Em nenhum momento a gente viu ele abatido, né, assim, ele contrito, mas em nenhum momento eu presenciei, ou qualquer profissional que cuidou dele, ele reclamando, ele se colocando como uma vítima, né, ele sempre encarando isso com muita fé e com muita alegria. E naquele momento de dificuldade dele, enfrentado por ele, né, ele não deixou de fazer, né, as suas celebrações, ele atendeu todos os profissionais, né? Acabou virando ali um confessionário, né? O pessoal ia entrando, "Ô, padre, posso conversar com o senhor?" E ele, às vezes com dor, às vezes cansado, ele nunca deixou de atender ninguém com um sorriso no rosto. Essa é a mensagem que ele deixou. Mesmo na dificuldade, mesmo no momento mais difícil que ele viveu, ele nunca deixou de exercer a sua fé. Isso foi talvez o que tenha sido mais marcante para todos os profissionais que ali estiveram cuidando dele. E foi o que me marcou também.
Isso tocou numa coisa que impressiona muito, que era a capacidade dele estar ali, no momento de dor, de tanta dificuldade, mas atendendo as pessoas do mesmo jeito, né? De quando ele estava fora do hospital. Queria seguir falando um pouquinho mais disso com o senhor, doutor Rubens. A fé de Maria é total em Jesus, como é a fé do Padre Marlon, a fé de todos nós. Eu queria que o senhor falasse sobre o que essa fé do Padre Marlon ensina a gente a viver a nossa própria fé. O Padre Marlon, como paciente, eu digo que eu me tornei um médico melhor, porque ele nos ensina que, apesar da doença estar presente, a doença não o deixa doente, no sentido de não faz com que ele perca a sua missão, perca a sua funcionalidade. Com a doença, ele consegue evangelizar como ele evangelizava antes, como ele fazia lá na UTI. Então, de todos os momentos que eu atendo o Padre Marlon, teve um momento que eu vi preocupação nele, que foi um pouco antes da traqueostomia, em que ele não se preocupou se a traqueostomia ia perder a capacidade de alimentação via oral, nem perguntou se ia perder a capacidade de respiração, iria precisar de aparelhos para respirar, mas perguntou se ia afetar a capacidade dele de evangelizar, de presidir a Santa Missa. E, graças a Deus, não afetou, pelo contrário, ele preside a Santa Missa, no Instagram, todos nós assistimos. Então, ele nos ensina que a doença pode ser um caminho, uma jornada para realizar a nossa missão, para realizar a missão das pessoas que passam por algum problema de saúde. Ele nos ensina que, se não há força, se de alguma forma a doença tira a força, é porque não precisa dessa força para que ele continue cumprindo o propósito de vida dele, a missão que Deus deu para ele, que é evangelizar. Ele nos ensina que a resiliência, a fé é mais importante, mais forte do que a força física, mais importante do que o vigor físico. Então, é um privilégio muito grande testemunhar como o Padre Marlon segue a jornada da doença dele, como ele segue com coragem, com resiliência e com fé. Em nenhum momento a doença dele foi suficiente para fazer essa ruptura da resiliência. Em nenhum momento diminuiu a fé dele. Pelo contrário, a doença não só, eu tenho certeza que quem convive com ele também se inspira nele, se torna uma pessoa melhor, mas eu acredito que é uma forma de ele evangelizar de uma forma particular de evangelização. E, doutor Rubens, não tem nada a ver com negação, né? Porque ele tem muita consciência sobre o quadro dele, da gravidade, de todas as coisas. Isso me impressiona muito, assim, a capacidade que ele tem de entender que é sério, né? Que o que ele tem é uma questão difícil de lidar, mas como ele enfrenta. E com tanto bom humor. Porque quem acompanha o Padre Marlon sabe o tanto que ele tem um senso de humor ali muito bom, né? Sempre tão alto astral. Ontem, quando eu estava vindo para São Paulo, para cá, saindo de São Paulo, eu mandei uma mensagem no WhatsApp avisando que eu estava vindo e falei: como é que o senhor está hoje? Ele falou: não, o corpo está nada bem. O corpo está nada bem, mas a alma está ótima. E aí eu saí super animada. Eu falei: nossa, é isso aí, né? Ele está lá lidando, mas de muito alto astral. Queria perguntar para o senhor, doutor Rodrigo, como é que o senso de humor ajuda as pessoas que enfrentam enfermidades? Tem uma relação? Como é que o senhor vê isso, esse senso de humor, nos processos de lidar com doenças tão difíceis? Sem dúvida nenhuma. A questão da leveza, né, da forma como lida com as situações, isso muda muito. O Rubens ele colocou muito bem aqui dessa questão da fé, e a gente sabe que como a fé influencia na nossa psique, né, na nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de encarar o dia a dia, e o quanto isso realmente influencia todo esse processo, toda essa jornada, né? O Padre Marlon tem várias peculiaridades incríveis, né? Uma delas é exatamente essa forma, essa leveza como ele passa e como ele enfrenta
tudo que ele está enfrentando, né? E a Roseli falou uma coisa que eu acho que me lembrou uma situação, que é o como ele considera que os médicos certos apareceram no momento certo. E eu acho que o inverso é muito mais real, né? Eu acho que... eu lembro bem, quando ele foi me procurar no consultório a primeira vez, eu acho que isso foi uma coisa que eu nunca falei nem para ele. Mas todo mundo tem dias bons e dias ruins, né? Isso é normal. E a gente, como médico, a gente também tem os nossos dias bons e os dias ruins. Mas, claro, frente à pessoa, a gente vai atender sempre na maior cordialidade possível. E eu lembro que aquele era um dia ruim. Aquele era um dia ruim, mas mudou completamente depois da consulta do Padre Marlon, né? Ele saiu do consultório e eu lembro que eu fui dirigindo até em casa falando: eu preciso ajudá-lo, eu preciso ajudá-lo, eu preciso ajudá-lo, né? E muito exatamente por conta da forma como ele estava aquele dia, como ele se posicionou aquele dia, da forma como a gente conhece ele hoje, né? E isso é uma coisa que me marcou muito. Eu considero, e várias outras oportunidades que não só eu tive de conversas com ele a respeito de outros assuntos, e até conversas pessoais e tudo mais, ele se tornou, de fato, um amigo, né? Uma pessoa próxima. E, sem dúvida nenhuma, essa questão de como ele lida, né? Essa questão de como ele leva com leveza e traz as brincadeiras e traz as coisas que ele gosta, né? As piadas de Homem-Aranha, que ele adora também. Isso, sem dúvida nenhuma, faz uma grande diferença para todos que estão em volta dele, porque isso modifica eu vou chamar de egrégora, né? Mas modifica esse contorno, né, dessas pessoas em volta dele. E, sem dúvida nenhuma, modifica muito ele também. É muito importante isso que o senhor fala, porque não é só para ele esse senso de humor, essa leveza, irradia para fora, para quem está cuidando dele, para quem está ajudando na obra, para quem é da missão junto com ele, né? Uma coisa que contagia em volta ali para todo mundo. O senhor está querendo dar um pitaco aqui, doutor Russo? Por favor. Só depois desse período prolongado de UTI, a gente ficou preocupado como que ele ia sair. Ele saiu com um livro escrito, né? A hora em todo lugar. Ele toma, acho que quase uma centena de pílulas por dia e escreveu um livro, O Melhor Remédio é Jesus. Então, ele tem essa resiliência, essa capacidade de lidar com a doença. E você comentou há pouco da negação, né? É o contrário da negação. Sim. Por um tempo, se confundiu que a fé fosse uma negação da doença, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia orientou, sugeriu que fosse discutida nas consultas sobre espiritualidade. Então, cada vez está mais próxima. E, por outro lado, a espiritualidade também conversa com a medicina. O primeiro médico cristão, São Lucas Evangelista. Temos o São Giuseppe Moscati, que é um médico, tem uma história muito bonita, italiano, de 1910, que também usou a medicina para exercer a fé. E tem o Prêmio Nobel de 2018, o Dr. Denis Mukwege, um médico cristão congolês, fez um trabalho muito bonito no Congo com mulheres vítimas de violência e sofreu uma pressão muito grande dos poderosos, a ameaça de vida dele, a ameaça de vida da família dele, e perguntaram como que ele suportava essa pressão. E ele falou que era pela fé. O Espírito Santo deu libertação para ele e ele, como médico, ia usar a medicina para libertar as outras pessoas. Então, não é o contrário de negação. Sim. O senhor falou aí do livro que ele escreveu na UTI, eu recomendo, queria contar que virou meu livro diário de orações. Então, ele não só escreveu, como escreveu bem na UTI, né? Com muito, muito talento. Incansavelmente, né? A gente tinha que falar para ele para parar, né? Falar, vai descansar, e ele lá... E ele sempre... Então, eu conheci o Padre Marlon midiático ali, né, aqui, da TV, das redes sociais, mas eu tive chance de conhecer mais a história do Padre Marlon há pouco mais de um ano atrás, porque eu editei o livro Vidas Raras, do Instituto Vidas Raras, que conta a história de pessoas com doenças raras. Um dos personagens é o Padre Marlon, e é impossível não apaixonar ainda mais por ele, por toda essa história, e conhecer um pouco da relação dele com o Instituto. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para você, Roseli, sobre a importância e quais são, né, as associações que estão aí dando
apoio para as pessoas que têm doenças raras. Você contasse um pouco desse trabalho para a gente. Nós temos muitas associações no Brasil e muitos grupos de apoio. Apoio a pessoas com doenças raras e aos seus familiares, porque nós também entendemos que, quando se tem uma doença rara na família, pela falta de conhecimento, pela falta de tratamento, até pela falta de pares, ou seja, de uma pessoa que sofra assim como você, o cuidador sofre demais. O cuidador pode ser qualquer pessoa da família, né? Nem sempre é só a mãe, mas todas as pessoas que estão em volta. Então, nós temos esse trabalho no Instituto Vidas Raras, por exemplo. Se você quiser conhecer, olha lá no Instagram, no site, Vidas Raras. Você pode procurar, que você vai encontrar. Que nós tratamos há 21 anos de todas as doenças raras que chegarem, a gente acolhe, orienta, faz todo aquele acolhimento mesmo, faz uma ponte deste paciente com o seu médico especialista, caso ele não tenha, ao centro de referência, caso ele não saiba, porque, às vezes, você tem o diagnóstico que demorou anos para conseguir, mas você recebe o diagnóstico e não sabe o que fazer com ele. Então, a gente tem que direcionar a um médico especialista, a um centro de referência próximo da sua cidade, a um grupo de apoio, porque o Instituto Vidas Raras é parceiro de mais de 83 associações e grupos de apoio. Por exemplo, temos a associação de AME, de RTD, nós temos de lúpus, de amiloidose hereditária, enfim, são tantos, e todos que trabalham conosco, que são os nossos parceiros, nós confiamos demais. Ataxias. Então, sempre que chega um paciente para a gente que tem uma associação que é realmente eficaz naquela doença, a gente já faz essa ponte. E eles chegam para a gente extremamente vulneráveis. E esse trabalho que a Aliança Rara, que é a aliança onde o Padre Marlon também atua fortemente, e todas as associações estão, é uma aliança de muito amor e de muito carinho. E trabalhamos com os médicos, porque os médicos precisam da gente, e a gente precisa deles, né? E até no apoio, eu imagino, Roseli, que para as questões dos direitos, né? Porque muitos os tratamentos não são baratos, precisam de medicamentos que são caros, e as associações são fundamentais para esclarecer, para ajudar a ponte. Então, nós orientamos em tudo. Quando o paciente chega para a gente, ele recebe toda a orientação. Se o medicamento dele é órfão, explicando para quem não entende, o medicamento órfão é porque só existe um medicamento para aquela doença, não tem outro. Uhum. E é só aquele, só para aquela doença. A gente sabe que ele é caríssimo. É impossível que uma pessoa consiga arcar com essa despesa mensal. Então, a gente dá toda a orientação para que a pessoa saiba como adquirir. Uhum. Não somente o tratamento. Tem doenças que não têm medicação, mas ela tem os tratamentos que podem dar uma qualidade de vida melhor. Então, também há essa orientação. Que era o que acho que o doutor Rodrigo já tinha falado, né? Assim, às vezes não tem cura, mas tem um tratamento, tem uma qualidade de vida melhor quando você consegue saber o que você tem e o que você dá para o paciente. Eu acho que é bem importante a gente colocar, sem dúvida nenhuma, as associações, elas fazem um projeto e uma participação, tanto do ponto de vista de sociedade civil, como de ponto de vista de proximidade com os médicos, com os pacientes, que é fenomenal, né? E, apesar da gente estar falando de doenças raras, apesar da gente estar falando de condições que a gente sabe que existe uma dificuldade diagnóstica, existe essa possibilidade de assistência. Isso precisa deixar muito claro, né? Sem dúvida, nós precisaríamos ter muito mais médicos informados e interessados a respeito das doenças raras, mas existem esses profissionais. Esses profissionais, eles podem ser encontrados na maioria, infelizmente, ainda nos grandes centros, né? A interiorização desse profissional ainda é um pouco escassa, mas também existe. E não se pode desistir da jornada,
né? Não se pode desistir dessa jornada. A gente está falando de doenças que, muitas vezes, como a do Padre Marlon, 10 anos para se fechar um diagnóstico, e começou, na verdade, com sintomas quando a gente olha retrospectivamente na infância, com uma dificuldade de audição, que não foi dado... O entendimento ali no momento da relevância daquele sinal, Exato. né? Então, assim, é possível se chegar no diagnóstico, mesmo com todas as dificuldades. E a gente não pode abandonar essa jornada e procurar os profissionais que sejam capacitados, buscando ajuda das associações, buscando ajuda médica, buscando ajuda dos profissionais da saúde. Sem dúvida nenhuma, essa jornada, uma hora, se conclui. Pois é. Sobre essa jornada, Roseli, eu queria que você contasse um pouco para a gente, desse seu testemunho, até de como foi para o Padre Marlon, o momento que ele encontrou vocês e quando ele mesmo estava assim, já desistindo de conseguir um diagnóstico. Olha, volta aquela história da fé, porque eu sempre fui muito católica e o meu filho é um milagre, que eu tive um câncer de ovário e eu estava em tratamento e eu já tinha recebido um diagnóstico de que eu não poderia ter filhos e eu entrei num luto, aquele luto que só as mulheres que querem ter filhos sabem como é. E já trabalhava com doenças raras, fui fazer um workshop em Portugal. Passei por Fátima. Falei, olá, Nossa Senhora de Fátima, eu não posso ser mãe, fiquei sabendo, estou arrasada. Não vou pedir para ser mãe, porque eu acho que eu tenho que aceitar os planos de Deus. Mas se a senhora puder dar uma ajudinha para tirar esse luto do meu coração, eu aceito o que for, só tira essa dor. Voltei grávida. Né? E aí, obrigada. Essas palmas são para ela mesmo, porque ela passou à frente. E aí, eu prometi que todo aniversário do meu menininho, eu ia presentear as crianças com algo de Nossa Senhora. E achei, o Maria passa na frente e falei, vou comprar um livro para cada criança. Eles não vão saber ler, ele ia fazer 3 anos, mas eles vão ter uma lembrança do aniversário e um dia Deus vai dar um jeitinho, Nossa Senhora vai passar na frente e eles vão ler. E mandei um e-mail pedindo o preço no atacado e quem me responde? O próprio. E disse, que engraçado o seu depoimento, filha, eu tenho uma doença rara. Aí eu respondi, e eu trabalho no Instituto de Doenças Raras. E ele disse, me explique isso direito. Porque eu tenho uma doença rara, mas eu não sei qual é. E foi uma longa conversa, e eu tentei marcar muito com um médico, parceiro nosso de Ribeirão Preto, um geneticista que já trabalhava conosco, e não dava certo. Mas não dava. E eu falei assim, meu Deus, mas ele consegue atender todo mundo, menos o Padre Marlon. Aí eu falei, ixi, então é porque não deve ser com ele. Aí eu falei, Nossa Senhora, o que a senhora quer? A senhora pode dar um jeitinho? Mas naquele dia, eu falei de manhã, nas minhas orações, apareceu assim, um e-mail. Mas você já procurou o Rodrigo Foca? Eu falei, não o conheço. Eu nunca falei com ele. Aí a minha irmã, que era presidente do Instituto, falou assim, eu conheço ele desde estudante, ele é excelente. Aí eu falei assim, então eu acho que Nossa Senhora quer que seja ele, porque ele apareceu do nada na hora que eu perguntei. Marcamos. O Padre Marlon não foi. Deu bolo no senhor, doutor. Ele disse assim, que ele aceitou, mas ele estava cansado de ir com os pais e os médicos dizerem sempre a mesma coisa. E havia tido uma consulta que tinha sido muito pesada para os pais dele. Ele falou que ele aceitava tudo, mas ver os pais sofrendo era mais difícil. Enfim, na 3ª vez, ele foi para não me desagradar. E ele chegou lá e o doutor Rodrigo matou na hora. Não, matou não, renasceu na hora. Não. Corrige isso aí, doutor Rodrigo, senão as pessoas vão ficar preocupadas. E depois de 40 anos, né, doutor? Porque o primeiro sintoma dele foi aos 8. Depois de 40 anos, a mesma impressão que eu tive, ele teve. Meu Deus, esse médico deve ter uns 10 anos, 12. Ele nem foi para a faculdade ainda. Porque se a gente foi em médicos assim, de anos, e ele não conseguiu, esse médico tão novo, né, o preconceito falando,
E o Dr. Rodrigo, na primeira consulta, tão maravilhoso, foi quem conseguiu. Eu acho que é importante colocar, a primeira consulta com ele realmente foi muito especial, assim, né, por vários motivos. E todos os contatos que nós tivemos depois. E é importante, eu gosto muito de falar isso, quando a gente trabalha com doença rara, na verdade, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente trabalha em equipe multidisciplinar, com os outros colegas, as outras especialidades, os outros profissionais da saúde. E, apesar do médico de Ribeirão não ter atendido o Padre Marlon, foi com ele que eu discuti o caso do Padre Marlon, né? É porque tinha que ser o senhor. O senhor estava... A Maria, Nossa Senhora, já estava cuidando para que fosse o senhor. Ele estava no caso, mas tinha que ser mas através do senhor. Mas o senhor tinha que intermediar o diálogo, né? Tinha que estar envolvido. Eu fico muito feliz por ter ficado envolvido, sem dúvida nenhuma. E eu lembro também que o dia que ele teve a melhora, né, que ele me mandou um áudio falando assim, e eu lembro bem, eu estava no consultório, no intervalo do almoço, ele falou: Dr. Rodrigo, acho que aconteceu um milagre, porque eu estou bem. Eu acordei sem sentir nada, estou super bem, como se nada tivesse acontecido. Eu falei: peraí, Padre Marlon, eu vou te ligar por vídeo. Eu preciso ver o senhor. E eu liguei para ele por vídeo e ele estava extremamente bem, como se não tivesse nenhum sintoma. Eu falei para ele: o senhor vai vir aqui essa semana que eu quero ver o senhor pessoalmente. Né? Consegui um horário para ele. E assim, de fato, né, ele extremamente bem. Como eu acredito que com o tratamento, né, a gente sabe que agora ele teve uma piora um pouquinho mais importante, mas eu acredito que ele vai poder ter melhoras também nessa jornada, né, sem dúvida nenhuma. E é com isso que nós estamos contando, nós todos estamos rezando. Acho que estamos aqui juntos fazendo o que o padre mais precisa nesse momento, de rezar por ele. Mas tem outras formas de ajudar também, né, Roseli? E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que a gente pode ajudar o padre Marlon? Eu estava doida para você perguntar isso. Eu até anotei, tenho aqui anotado. Você que está em casa, você que está aqui, todos nós podemos ajudar de tantas formas que vocês não fazem ideia. A primeira forma, rezando. A oração pode mudar tudo. Então, se você não pode ajudar de nenhuma outra forma, que eu vou dizer aqui, mas pode rezar uma Ave Maria por ele, a sua ajuda já está sendo muito grande. Rezando, intenções da Santa Missa, intenções do Rosário, tudo isso vai fazer muita diferença na vida dele. E se você quer e pode ajudá-lo financeiramente, você também pode. A conta para doação é essa. Eu vou falar bem devagarzinho, mas eu tenho certeza que vai passar depois a legenda do Pix para você. É no Banco Bradesco, a agência é 0195-3, agência 0195-3, e a conta corrente é 99878, dígito 8. 99878, dígito 8, Marlon Múcio Correia Silveira, não tem o padre na conta. Você pode fazer um Pix, que hoje é tão fácil fazer, né? É o CPF 117 856 708 75. Tem aí na legenda para vocês, né? 117 856 708 75. Os produtos da lojinha Sede Santo, como o Padre Marlim, que está aqui conosco. É lindo, não é, gente? As máscaras, para você andar evangelizando até com as máscaras, evangelizar na pandemia, as camisetas, enfim. Existem alguns produtos que vai direto para o tratamento do Padre Marlon. Então, você evangeliza e ainda salva a vida dele. E compartilhando. Você ouviu aqui o que os médicos disseram. E a maior guerra que nós temos nas doenças raras é a falta de informação. A doença pode ser rara, mas a falta de informação não pode, porque a falta de informação mata. Quando você compartilha esse conteúdo, você pode compartilhar com a sua rede inteira e vai chegar alguém que tem uma doença rara e que pode ter um apoio, ou uma qualidade de vida melhorada, ou um tratamento adquirido porque você compartilhou. É muito importante. E as redes sociais são Cure RTD Brasil, lá no Instagram, mas você encontra tudo isso lá no Instagram do Padre Marlon. É só você entrar lá. O Pix está lá, a conta está lá e as informações sobre a doença também.
E lá você encontra a gente também. Nós somos seguidores do Padre Marlon e é fácil conversar conosco. Sim, a gente pode conversar mais sobre tudo isso, trocar informações, ajudar os outros. A gente já está caminhando aí para o fechamento dessa parte da nossa programação. Queria agradecer aqui essa equipe médica toda, que é tão importante, né, Roseli, para todo esse processo, não só para o Padre Marlon, mas para todas as pessoas que estão lidando com doenças raras e precisam de uma equipe multidisciplinar, que está aprendendo junto ali, né, porque as informações são difíceis mesmo. Então, agradecer a vocês, não só tudo que vocês têm feito, já fizeram e vão continuar fazendo pelo Padre Marlon, mas pela disposição de estar aqui conosco nessa tarde, nesse momento tão especial. Todos vocês, agradecer a vocês que estão nos acompanhando de casa, estão acompanhando presencialmente aqui, reforçar esse pedido de orações, de ajuda pelo Padre Marlon, e pedir aí, acho que a Camila já está ali no ponto, aquela voz linda, encontrei com ela no camarim, falei, gente, que voz linda tem essa moça, como não se emocionar com ela, e ter mais força ainda, mais fé ainda. Então, vamos junto, Camila, vou te pedir ajuda aí para a gente ir fazendo um momento aí de louvor especial pelo Padre Marlon, pela saúde do Padre Marlon e de todas as pessoas que estão hoje enfrentando, lidando com as questões das doenças raras. Obrigada por todos. Obrigada, Roseli. Obrigada a todos vocês. E não esqueçam, entra lá no site sedesantos.com.br, compre a sua máscara, compre seu Padre Marlinho e compartilhe essa mesa redonda para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Um beijo a todos vocês. Que Maria passe à frente de todo o nosso encontro. Que bênção, minha gente. Glória a Deus. E vamos aplaudir. E já vamos ficando em pé também. A gente já vai finalizando este momento. Estamos nos aproximando do horário da Santa Missa, amém? Que será lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Vamos cantar um pouquinho? Maria passa à frente, juntos. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. Casas e corações, Maria passa à frente, Maria passa à frente, vai abrindo e vai abrindo.